Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a terça-feira da quinta semana do tempo comum. O Evangelho de hoje se encontra em Marcos 7, versículos de 1 a 13. Aleluia, aleluia, aleluia. Inclinai meu coração às vossas advertências e dai-me a vossa lei como um presente valioso. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, que amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como esta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e queridos irmãos, o Evangelho desta terça-feira traz como eixo para nós a vivência da palavra de Deus, ou seja, o cumprimento aos seus mandamentos. Vimos uma questão ilucidada apresentada no Evangelho sobre o jejum. O jejum que é de fato uma das maiores orações que a igreja nos pede, e a mesma que Jesus adotou ao longo da sua vida, deve ser para nós uma oração, não uma imposição. Jesus aqui esclarece de uma vez por todas àqueles que queriam segui-lo por tradição. E Jesus diz que ser cristão, seguir o caminho, a verdade e a vida, não é puramente cumprir uma tradição, mas é uma decisão. E as pessoas que estavam ali diante de Jesus, diferentemente da multidão do Evangelho da segunda-feira, que as pessoas iam a Jesus porque viam nele uma esperança, um sentido novo para as suas vidas. Hoje, aquelas pessoas que foram a Jesus, os mestres da lei, os tidos como os santos, os sábios, os separados, não foram a Jesus porque queria aprender com Jesus, mas queria reprimi-lo, queria condená-lo a partir da ação libertadora de Jesus.
Assim, amados e queridos irmãos, a motivação que encontramos hoje neste Evangelho é que a vida está em primeiro lugar e tudo aquilo que estiver a favor da vida deverá ser priorizado. O mais é detalhe. Os fariseus, os mestres da lei, se apegavam aos detalhes. Cumprir as normas recebidas dos antigos. Mas Jesus hoje dá algo novo. Jesus apresenta uma novidade. Não é o cumprimento das leis que salva, só e tão somente só, mas a vida. Tudo aquilo que está a favor da vida é tudo aquilo que deve ser defendido. E Jesus hoje é muito enfático, ele é muito categórico naquilo que diz: a vida em primeiro lugar. Independentemente de quem é a vida, de quem é esta vida, o humano, o ser humano, imagem e semelhança de Deus, tem prioridade sobre tudo e todos. Tudo que possamos fazer, o homem, o ser humano, deverá ocupar o primeiro lugar. Ainda que sejam necessários, e de fato é verdade, o cumprimento das leis, nenhuma lei está acima do ser humano, nenhum preceito está acima do ser humano. E Jesus hoje é muito enfático, muito preciso, quando diz que o ser humano está acima da lei. Aí em outra passagem ele vai dizer: o homem foi feito para o sábado e não o sábado feito para o homem. O homem está acima do sábado. O homem está acima verdadeiramente daquilo que são daquelas que são as leis e não o contrário. Por isso, amados e queridos irmãos, a mensagem que hoje encontramos no Evangelho, a mensagem do sentido que o Evangelho hoje quer nos dar, é de que a valorização da vida deverá estar no mais alto do cumprimento da nossa vida. Não podemos valorizar os detalhes e esquecer do essencial. E o ser humano não é detalhe. Independentemente de como ele esteja, nunca ele é e nunca ele será um detalhe, mas será o essencial. Por isso, a nossa ação, como fora a ação de Jesus e ainda é, deverá ser a ação de valorização da pessoa e não apenas do cumprimento de regras. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.